Fala galera, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Autismo na Europa. Muito prazer, para você que não me conhece, sou o Diegão Califa. Eu sou a Camila. E hoje nós vamos trocar uma ideia e dar o passo a passo para você conseguir um laudo de autismo para o seu filho, para sua filha, enfim. Alguém que é brasileiro, que é autista e está vindo morar na Europa, especificamente na Itália, que é o nosso caso, né? Qual é o passo a passo que você precisa fazer para ter o laudo de autismo por aqui? Então, pega um copo d'água, um café, um papel e uma caneta, que tem bastante informação, e hoje nós vamos trocar essa ideia. Vamos lá então, Camila. Vamos lá. Só quero falar uma informação importante. Por que a gente falou para o seu filho, para sua filha? Porque é a nossa experiência com o nosso filho. Então, se você é um adulto, né, com um diagnóstico de autismo aí no Brasil e está vindo para cá, eu te aconselho a pesquisar como é que você vai fazer sendo já adulto. O nosso tem todo um processo que envolve a questão de ser uma criança. Isso, né? No nosso caso, nosso filho atualmente tem 7 anos e já veio com o laudo do Brasil para cá. Ah, Diegão, vale o laudo do Brasil aí? Não vale, mas ele ajuda, né? Então tem algumas informações técnicas que a gente anotou aqui. Hoje nós vamos com o suporte de uma cola, porque como é algo bem técnico, por isso que eu pedi para você no começo do vídeo ali pegar um papel, uma caneta, se for do seu interesse, já anotar esse passo a passo, que a gente não teve esse passo a passo, né? Então a gente teve algumas informações que a gente veio morar aqui, mas a gente resolveu detalhar ainda mais, então por isso a necessidade de você fazer sua anotação por aí. Bom, Camila, tudo partiu de onde? Da escola. Da escola, exatamente. Para fazer a matrícula aqui, o mesmo processo, a gente leva, né, a vacinação, os documentos da criança, e a gente também tem a questão do nosso filho ser autista, a gente precisava, como é que seria o suporte da escola? Então a gente comunicou à escola, ó, queremos fazer a matrícula do nosso filho, chegamos do Brasil, somos cidadãos italianos, e ele é uma criança autista. Como funciona? Né? Exato. E aí a escola fez o quê? A escola nos orientou a buscar um centro de neuropsiquiatria infantil, né? Por quê? Porque a escola, desde o começo, como meu filho já foi noticiado que ele era autista, a escola se prontificou a providenciar um professor auxiliar, né? Porém, esse professor auxiliar, como as aulas aqui no norte da Itália, na cidade que a gente vive, começa às 8 da manhã e termina às 3h35 da tarde, esse professor não teria carga suficiente para acompanhar o Jimmy, né, no período inteiro. Então, existe a necessidade dele ter um segundo suporte, né? Dessa vez providenciado pelo governo, no caso pela prefeitura, então precisava ingressar ele em toda a burocracia para que ele tenha um laudo de autismo para a gente conseguir desenrolar toda essa história aí. Exatamente, porque o suporte, né, falando do Jimmy, além do suporte na sala de aula ali, né, com a demanda escolar, também tem suporte para as outras coisas que acontecem na escola, como ir ao banheiro, a hora da comida. Então a gente tem que pensar em tudo que acontece na escola e ver aonde que a criança vai precisar desse suporte. No caso, a gente precisava do tempo integral, então a gente foi atrás disso. Exatamente, então vamos lá. Então a escola nos orientou a buscar esse centro, a gente foi pessoalmente lá, depois de ligar e ter dificuldade no idioma, porque são termos técnicos, né? Então existe uma dificuldade aqui no nosso caso. Lembrando que tudo que a gente está contando aqui é a nossa experiência, né? Então pode ser você conheça outras pessoas que têm outras experiências, mas a gente vai compartilhar aqui a nossa experiência. Então tá, o que a gente fez? A gente tentou marcar por telefone, não conseguiu uma comunicação, fomos até lá. Ó, precisamos marcar uma consulta com a neuropsiquiatra, explicamos a situação. Chegamos do Brasil, nosso filho é autista, tal. Uma coisa importante, nosso filho chegou aqui na Itália já na condição de cidadão italiano. Então isso que a gente vai fazer, todo esse procedimento aqui, é para você que já tem um documento italiano ou um documento europeu, tá? Para quem está tirando cidadania, lembre-se que você e a sua família estão aqui na condição de turista. Você chegou com passaporte brasileiro, você que ainda vai tirar a cidadania. Mas para quem já tem a cidadania europeia ou italiana, funciona da seguinte forma que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Bom, marcamos um horário então lá no Centro de Neuropsiquiatria para a primeira consulta, né? A prima consulta. A prima consulta com uma pediátrica, né? Isso. Bom, somente marcamos a consulta e eles entraram em contato com a gente através do e-mail pedindo: você tem alguma documentação da criança? Então aí já vão alguns alertas, né, Camila? Exatamente, tudo muito importante. Até a gente sempre conversa, como o Diego falou, é importante levar o laudo do Brasil. Não é ele que não vai funcionar aqui em forma, né, oficial, mas é importante para já direcionar. Além do laudo do Brasil, também um relatório das terapeutas que acompanham a criança.
No caso do nosso filho, tem terapeutas que estão com ele há mais de 5 anos. Então, são pessoas que conhecem todo um histórico, né? Então, todo esse documento a gente trouxe conosco. Então, uma coisa muito importante. A gente mora na Itália, então você traga o laudo do seu filho, o diagnóstico do seu filho. Primeira coisa, traduzido e juramentado e também apostilado. O laudo somente. Por quê? Porque no caso que a gente está na Itália, você tem que trazer o documento em italiano. Por que juramentado e apostilado? Porque para ele ser apostilado, ele tem que ser juramentado. Então, ele precisa o quê? Esse apostilado nada mais é tornar verídico todas as informações que existem ali perante, né, esse acordo que tem, que é o de Haia. Então, o seu filho, né, você vai trazer a documentação do seu filho, traduzido, juramentado e apostilado, para tornar verídico tudo aquilo ali. Já o relatório dos terapeutas, não tem a necessidade de ser juramentado nem apostilado, apenas traga traduzido, porque eles querem saber, conhecer mais do seu filho. Então, a gente apresentou por e-mail, antes da primeira consulta, tudo que a gente tinha do DIME. O que a gente tinha do DIME aqui? O laudo do Brasil, já trouxemos ele traduzido, juramentado e apostilado. Trouxemos os relatórios das terapeutas dele, somente traduzido. E aí o traduzido você pode colocar no chat GPT ou até mesmo no Google, tá? E para economizar os custos. O que mais que a gente trouxe também? E eles nos pediam os documentos pessoais. Na época a gente não tinha a identidade do DIME ainda, então a gente mandou o passaporte, né? Porque é um processo que logo que a gente já chegou, a gente já procurou fazer, porque a gente sabe que leva bastante tempo, é moroso, é burocrático. Então na época ele tinha o passaporte, foi o que a gente mandou. Beleza? Chegamos então na data da primeira consulta, né, Camila? Chegamos na primeira consulta e com a neuro, e até para nossa surpresa, tinha uma tradutora lá, como é que é o nome? Interlocutora cultural. Interlocutora cultural, providenciada por eles mesmos, até para nós foi uma surpresa. E a gente achou muito interessante, muito válido realmente. Porém, a gente já tinha se organizado antes e a gente conheceu aqui uma pessoa super bacana, a Patrícia, que é também uma mãe atípica, e ela se propôs aí conosco na consulta por saber, né, que a gente não falava italiano, que tem termos técnicos, então a gente também já estava precavido, foi super legal, e aí teve essa surpresa ainda da tradutora. Bom, antes de tudo a Patrícia foi, cara, assim, uma coisa que a Itália nos proporcionou, né, que a gente vai levar essa amizade aí pro resto da vida, porque, principalmente nesse caso que ela se prontificou, ela é uma pessoa da área jurídica do Brasil, ela atua num dos tribunais, se eu não me engano, acho que de Minas Gerais, ela atua remotamente aqui, ela é uma mãe atípica e ela já passou por esse processo. Então a gente tinha uma pessoa que tinha um embasamento jurídico, tinha a experiência de ter passado por esse procedimento e também de ser uma mãe atípica, né? Então uma coisa que, a gente é muito grato a ela, um abraço para a Patrícia. E nos trouxe segurança também, né? Porque era um momento importante, a gente estava ansioso para poder iniciar esse processo, conversar com a doutora, então ter alguém ali também nos passou essa confiança. Mesmo que talvez sabendo que existia uma tradutora, a presença dela era indispensável. Por quê? Porque eu tive que explicar vários conceitos do autismo para a tradutora para poder traduzir a documentação italiana para mim, que ela não sabia do que se tratava, porque são termos técnicos. Então, bom, a gente já se organizou dessa forma. Outra coisa que a gente se organizou foi que a gente levou uma folha já traduzido para o italiano de muitas informações sobre o DIME e também muitas perguntas e dúvidas que a gente tinha. Então a gente já sempre providencia. Quando a gente vai em encontros desse tipo aqui na Itália, burocráticos, que você tem uma dificuldade do idioma, leve um papel já traduzido com as suas dúvidas, com algumas informações, para que fique fácil para o profissional e para você não deixar de comunicar aquilo que você quer comunicar. Então, se organize antes, né? E até para não esquecer, né? Porque em seguida a gente vai num lugar e devia ter falado tal coisa. Então a gente já leva tudo. A gente sempre conversa antes, né? Como é que vai ser, o que a gente pode perguntar, quais são as dúvidas e faz. Isso a gente fez com o pediatra, a gente sempre faz e ajuda muito. Ajuda então, bastante. Isso é uma coisa importante. Bom, chegamos então na consulta, tinha lá a presença da tradutora, levamos essa nossa amiga Patrícia e tinha lá a neuropsiquiatra, né? Já chegamos ali, ela já sabia de tudo, ela já tinha lido os laudos de todos os terapeutas, são laudos extensos, são várias folhas de cada profissional, né? Mais o laudo de autismo, então, tipo assim, ela tinha ciência da documentação e do conteúdo daquela documentação quando ela começou a conversar com a gente. E aí, o que aconteceu? Foi bacana que foram 1 milhão de perguntas, né? O Jimmy estava junto. O Jimmy estava junto, né? O nosso outro filho estava no período da escola, então o Jimmy estava junto com a gente. Havia um espaço, uma cadeira e uma mesinha de brinquedo ali, ele ficou ali brincando ali enquanto ela fazia muitas questões. 1 milhão de perguntas para entender como é que era, como é que não era, como é que ele era. E ao mesmo tempo que ela fazia perguntas pra gente, ela também analisava ele, o comportamento dele. Como é que ele brincava, do que ele estava brincando, enfim. Rolou essa...
até um momento ele já ficou um pouco cansado, porque estava, né, muito tempo demorando, então ele demonstrou esse desconforto. Também foi importante ela ver ali como é que era a tolerância dele. Também a gente explicou a questão de não falar a língua, italiano, toda essa dificuldade. Foi bem rico, assim, né? Sim, apesar de ser óbvio essa informação que eu vou trazer, às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, é indispensável a presença da criança nessa primeira consulta, né? Então tá, beleza. Fizemos a primeira consulta lá, Camila. Houve um segundo momento. Ela fez muitas perguntas e falou pra gente, ó, nós vamos marcar um novo apontamento, uma nova consulta para ele fazer uma avaliação com a psicóloga, né? Ela mesma já marcou, né? No mesmo Ela mesma consulta já ali, marcou. ela já marcou. Já saímos de lá com essa data, né? Inclusive, a psicóloga passou lá na sala. Sim. A gente falou rapidinho com ela. Ela não oi, ela tá. E aí foi o segundo momento, o Jimmy teve esse encontro com ela. Eu até ia entrar junto, mas a gente fez ali, o Jimmy não entrou junto com ela sozinho, só os dois. Uhum. Então foi rápido também, não foi uma coisa muito longa, foi eu acho que questão de 20 minutos. É uma avaliação não fonada, né? Não São fonada. coisas óbvias, que ela não precisa falar. Ele olha o modelo que ela está propondo e ele vai fazendo as atividades. E isso ela vai avaliando. Então não exigia muita interação terapeuta-criança ali, né? Era mais uma avaliação, uma forma de uma atividade que ela propôs para ele ali, que não precisava falar muito, era uma coisa meio óbvia, ele fazia o que pedia ali no momento, né? E crianças que fazem terapia há muito tempo, né? A gente já sabe que eles já entendem como é que funciona, né? Então até isso dele ir sozinho com ela, mesmo não conhecendo, nunca ter ido lá, a gente já entende o porquê, ele já tá acostumado. Porém, Diego, mas meu filho e minha filha não iriam, não tem problema. A profissional te coloca à disposição de você entrar, no caso de um suporte, né? A tua presença é um suporte para criança, você pode também entrar. Beleza, esse foi o segundo momento, durou cerca de 20 minutos. Tivemos um terceiro encontro, né, com eles e vou te dizer assim a palavra, foi estranho. Novamente com a neuro, né? Com a neuro. Então tivemos o primeiro encontro com a neuro, que teve a tradutora, coisa e tal. O segundo foi somente com uma atividade com a psicóloga. Tivemos um terceiro encontro só eu como pai, a criança e a neuro. E foi um encontro estranho, né? A gente chegamos lá, tinha a mesa da neuro, uma cadeira na frente para mim e tinha uma cadeira e uma mesa infantil com alguns objetos em cima de diversas idades diferentes. Brinquedos de criancinhas, um brinquedo da idade do Jimmy, que ele tem 7 anos, alguns tipos de jogos, massinha e um telefone celular antigo, aquele de flap e tal. E, enfim, ela entrou, não falou nada, ela falou para mim, apontou para mim que eu poderia sentar na cadeira, eu sentei. Só que assim, né, cara, o Jimmy é uma criança totalmente sociável, né? Acostumada a conversar, coisa e tal, e rolou um silêncio. Aquele silêncio estava me incomodando já. Ele viu que tinha uma cadeira, ele sentou, ela não falou nada. Sentou, daí eu falei, faço alguma coisa? Ela não. E ela também não falou nada, ela ficava só olhando pra cara dele. Daí ele me olhava. Cara, tava se tornando uma situação tão desconfortável que aí eu peguei meu celular, comecei a olhar meu celular, tinha um papel, uma caneta, comecei a fazer umas anotações para não ter que ficar olhando para aquela situação, né? Porque, cara, nunca ele passou por isso, uma pessoa ficar olhando. Eu senti que meu filho era um hamster e a mulher ficava olhando para a cara dele, né? E ele pegava alguns objetos, ele pegou o celular de flip, olhou, daí ele veio assim, alô, papai, daí eu, discretamente, alô, Jimmy, tudo bem aí e tal. Depois ele pegou um outro brinquedo e ela só ficou olhando. Ela não falou nada para ele, só ficou olhando. Daí ela abriu um armário, pegou um outro tipo de brinquedo, que era aquele cachimbinho que fica uma bolinha, que só pra ficar aquela bolinha em cima, fez, botou pra ele catou, pegou a bolinha, soprou rápido, a bolinha voou, ele pegou de novo, daí ela foi lá, pegou um outro tipo de brinquedo e jogou pra ele. Daí ele pegou o brinquedo e jogou pra ela. Sem falar nada, assim, mudo, e eu naquela situação, cara, putz, como é que uma mulher vai avaliar o meu filho que nunca passou por uma situação dessa, né, uma situação, enfim, demorou um tempo ali. Então foi somente uma interação entre a neuro e a criança, eu fiquei mudo, e ela também muda, a interação mais gestual, enfim, é o tipo de avaliação, de observar, né? E como eu disse, vários tipos diferentes de brinquedo, então através do interesse dele, como ele brincava com esses objetos, ela tirava as conclusões dela lá, né? Muita observação e pouca interação, mas eu observava, então tipo assim, foi considerado assim, estranho. Daí ela chegou e me disse o seguinte, eu fiz aqui as minhas observações, já vou deixar marcado um outro momento, né, o quarto momento, para que a gente feche o laudo e tal, né, já vou ter a avaliação da psicóloga também, então tá bom, até mais, até mais. Conversei com meu filho, falei, pô, Jimmy, que situação diferente, né, a gente passou ali, né, ela não falou nada, ela só brincou com você e tal, tudo bem? Ele, tudo bem e tal, fechamos por aí. Vamos pro quarto momento, né, Camila? Vamos pro quarto momento, novamente, com a neuropediatra. Até uma coisa que eu acho legal a gente falar, que a neuro é a que vai nos acompanhar, né? Então, ela que vai estar sempre, assim, nos direcionando em relação ao Jimmy. Então, esse quarto encontro foi novamente com ela. Só que aí, uma informação importante, a criança não podia estar junto.
Então, no nosso caso aqui na Itália, somos eu, a Camila, os nossos 2 filhos, né? Nesse dia e horário, as 2 crianças estavam juntos com a gente. Então, o que a gente teve que fazer? Pô, teve que optar por uma pessoa ir lá e, né, e passar por isso sem a criança. Então, nesse dia estava. Aí, decidimos eu e a Camila que eu iria. Então, ficou eu, a psiquiatra e mais uma vez estava a tradutora também por conta deles. E para fechar o laudo. Então, o que foi esse quarto encontro? Esse quarto encontro foi, na verdade, milhares de outras perguntas. Foi o encontro mais demorado, durou quase 3 horas, 2 horas e 40 por aí. E ela tinha várias dúvidas em vários pontos ali de toda a documentação que a gente apresentou. Ou seja, resumindo, ela já tinha feito uma imersão na toda a documentação do laudo, dos relatórios terapêuticos do DIM e tal, das perguntas que ela já havia feito para mim e para Camila. E aí ela queria dar uma lapidada. Essa lapidada, ela é bem lapidada mesmo. Ela gosta de saber pontos específicos. Então, tipo assim, é uma coisa que muitas coisas ela falava pra mim. Como é que ele reage, sei lá, se você der um brinquedo pra ele, X, um carrinho, como é que ele reage? Ah, reage da forma X, Y, adaptar. Então tá bom. Quando ele encontra pessoas que ele não conhece, como ele se comporta? Ele conversa? Ou seja, ela queria saber sobre a vulnerabilidade dele, né? Enfim, são perguntas bem específicas, assim, e relacionadas com da informação das avaliações. Daí ela me explicou, a avaliação da psicóloga foi assim, 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 o objetivo era esse, aquele. A minha avaliação aquele dia que eu vim aqui sobre interação, tinha brinquedos ali de diversas idades diferentes, diversos tipos de interesse diferentes. Eu queria saber o que interessava a ele, quais são as coisas assim, assim, assim. Me perguntou sobre os hiperfocos do Jimmy, quais eram, né, e como era isso na vida dele presente. Por exemplo, vou resumir aqui, o Jimmy ele tem hiperfoco em animais. Sabe todos os animais, onde mora, onde vive. Dá para trabalhar na Discovery já, né? E na National Geographic. Então, tá, mas como é que isso impacta no dia dele? Vocês usam isso para conseguir alguma coisa, para que ele tenha um tipo de comportamento? Vocês precisam que ele passe por uma situação X de controle? Vocês usam isso? Enfim, ela perguntava bem específica, né? Então, pô, quem é pai, mãe de autista e sabe que a criançada tem um hiperfoco, né? Em alguma coisa, ou vários, enfim, ela quis saber sobre tudo isso aí. Até uma coisa importante também que é legal levar, né, junto com aquela lista de perguntas e dúvidas, situações que acontecem, momentos que a criança tem, que são importantes e que não vai acontecer ali durante a consulta, né? Ela não vai conseguir presenciar, mas são coisas que no dia a dia são muito importantes. Então, por exemplo, a criança sai correndo no meio da rua, ou a criança se desregula com algum motivo específico. Na consulta, provavelmente isso não vai acontecer, porque é um ambiente diferente. Mas isso é uma coisa importante no teu dia, então tu anota e leva e fala pra ela, porque isso também pode interferir ali no laudo, é uma coisa importante de se falar. Ótimo, Camila, isso é verdade. Bom, saímos de lá então, né, com um pré-laudo de autismo, né? Para que serve esse pré-laudo? Já serve para a gente acionar a escola e a escola acionar o serviço do município de assistência social para que o Jimmy tenha uma assistente terapêutica, né? Então ele tem a professora dele, várias professoras que é da carga normal da escola, ele tem um professor auxiliar dele, especificamente dele, não é de várias crianças, é somente dele, e agora então com esse laudo ele vai ter também uma assistente terapêutica. Depois nós vamos explicar onde é que cada uma atua, né? Serve também para que esse pré-laudo? Para que a gente possa marcar uma consulta, um agendamento, né? A gente chama de apontamento aqui, na perícia, né? Então passamos pela neuropsiquiatra, que ela é a especialista, e agora nós vamos passar para a perícia. O que vai fazer a perícia? Deixa eu só falar uma coisinha antes, rapidinho. Claro. No nosso quarto encontro foi o que aconteceu isso, mas também tem casos, a gente acompanha aqui outras famílias que fazem mais encontros. Então, se tu chegou aqui na Itália, tu fez esse encontro, vou ter que fazer mais um, a neuro pediu mais outro. Acontece também, tá? Essa foi a nossa experiência, mas tem gente que faz mais encontros antes de receber o laudo da neuropediatra. Às vezes precisa de mais outros tipos de avaliações, né? E aí, realmente, Camila, pô, uma informação muito importante essa aí, legal. Bom, chegamos na perícia, né, Camila? Exato. Chegamos na perícia, e a perícia, o que você espera que seja uma perícia? Vamos lá, pensa comigo aqui, vocês aí. O que eu imaginei? Pô, eu levei, mais uma vez, as nossas informações e perguntas já traduzidas para o italiano, para facilitar aí, para você não perder a oportunidade também e não esquecer. Não passa nada. Né? Não passa nada aqui, velho. Então, levem a listinha, levamos. gente. Essa é a dica de ouro. E assim, a gente é cara de pau. E uma coisa importante, eu quero abrir um parênteses aqui pelo seguinte. Galera, assim, ó, a gente já morou em outros países, eu e a Camila, né, quando a gente era não éramos pais ainda, né, então a gente já morou em outros países e muitas pessoas quando vão morar em outros países acham que, tipo, o país é rei, tô morando no primeiro mundo, o cara falou alguma coisa pra mim, amém. Galera, não é assim não, cara.
assim, ó, a gente tá buscando aqui os direitos dos nossos filhos, né? Então, tipo assim, cara, se eu dependesse do sistema daqui público da Itália para esperar, né, a primeira consulta, vocês não sabem a briga que foi para conseguir a primeira consulta. Então, assim, ó, se você não ficar batendo, cara, em busca dos seus direitos do seu filho, cara, tu vai demorar anos para conseguir tudo isso. Então, assim, eu sou um cara chato, eu sou chato nesse quesito. Não é assim, eu sou insistente, não, eu sou chato. Não sabia falar o idioma, tentei várias vezes por telefone, não rolou, peguei meu carro e fui lá ao vivo. Seguinte, estou tendo dificuldade para falar por telefone, ao vivo eu consigo entender, você vai conseguir me entender, preciso marcar isso aqui. Ah, a mulher olhou para minha cara e falou assim, cara, eu já te respondi uns 10 e-mails dizendo, cara, você tem que esperar. Eu falei, tá, mas o meu filho não pode esperar. Porque assim, olha que curiosa essa informação e rica, presta atenção. A Itália cobra que o meu filho vá para a escola. Se o teu filho não vai para a escola, que você vai para cadeia. Eles vão te acessar que teu filho não vai para a escola. Só que a Itália não está dando condições do meu filho frequentar a escola. Eu cheguei e falei para a mulher dela, tipo, você falou assim, então não adianta você me cobrar que meu filho não vai para a escola se você não está dando, a Itália não está dando condições para meu filho ir para a escola. Ele está perdendo matéria, ele está indo somente de manhã, porque é a carga que a funcionária disponibilizada pela escola consegue atender. Então, tipo, ele está perdendo toda a aula da tarde, está perdendo o almoço com os amigos. Isso aí não é inclusão, isso é exclusão. E eu fui para cima. Então, assim, resolveram marcar. Né? De tanto que eu fui lá encher o saco, eles resolveram marcar e a gente conseguiu dar esses passos. Eu queria abrir isso é importante. Porque as pessoas vêm aqui e acham que, país de primeiro mundo, amém, eles funcionam assim. Não, funciona assim, vírgula. Cara, começou a demorar, teu filho não pode esperar, vai pra cima, vai pra cima. Galera, sempre com educação e com a informação certa, cara, vai pra cima, meu, né? Ou seja, né, família típica muda de país, mas as batalhas, a briga, a gente continua ali indo pro front. E ainda tem dificuldade do idioma, então assim, galera, ó, bota a roupinha ali e vai, cara, e vai. Beleza, fomos na perícia, vamos voltar pra perícia. Chegamos ali na perícia, né? E depois do quarto momento já era o quinto compromisso que a gente tinha, né, para finalizar e obter o laudo. Uma coisa importante também são coisas em lugares diferentes, não é tudo num lugar só, né? A neuro era num ambiente, agora a perícia em outro, né? A pediatra em outro. Então cada coisa no seu lugar. E o detalhe é que a perícia é feita num lugar que é subterrâneo. Né? Então, tipo assim, você chega num térreo, desce um hall de escadas, é tudo no subterrâneo. Não tem nenhum atrativo para criança, tem outras famílias esperando ali também. Então, pô, as crianças estão num lugar que não tem janela, subterrâneo, tem um hall de escadas, assim, um monte de mesa. É um ambiente feito para adulto. Não, tô falando da sala de espera ali fora. Ah, sim. É um ambiente de adulto, não tem nada, nenhum atrativo. É uma coisa que é uma falha, cara. Se você tá lidando com crianças ali, você tem que ter um lugar para criança se entreter. Enfim, o Jimmy já tava aqui, já queria fugir várias vezes, começou a pular os degraus das escadas. Daí a funcionária que tava administrando chegou para mim e falou, pô, Anny, não, né, cuidado, ele pode se machucar. Eu falei para ela, tá, eu vou fazer o quê? Vou amarrar meu filho na cadeira? Eu não te falei, né? E tem aquelas máquinas, tem por tudo, né? Aquelas máquinas de comprar refrigerante, comprar bala, doce. Aí pensa a criança ali, lá, esperando um tempo, aquela máquina ali de doce, de não sei o que. Ai, uma tentação. Enfim. Mas deu certo, calma. Tudo para não dar certo, mas a gente faz dar certo. Enfim, tá, chamaram a gente para perícia. Tá, a gente entrou, era um auditório com um palco, né? Você ficava mais baixo, aquela superioridade deles, assim, então. Várias pessoas, entre elas tinham um perito médico legal, tinha neurologista, que é no caso, né, específico do time, precisava ter uma especialista ali. Uma não era dele, tá? Não era dele, é outro. Era uma equipe da perícia. Então tava um perito médico legal, uma neuropediatra, uma psicóloga e uma assistente social e uma documentadora, que tudo que acontecia ali, ela digitava, como você vai numa audiência jurídica, tem uma pessoa ali que documenta, faz a pauta ali do encontro. Ah, tá, né? E aí, né, você tá esperando que muitas perguntas, depois dá uma perícia, né? Eu já fiz a perícia no Brasil também, enfim, sei como é que era, levei a nossa folhinha lá específica. Sentou eu e a Camila, o Jimmy entrou, daí num auditório bem grande, ele foi lá no fundo, sentou na última cadeira lá. E aí ela, quantos anos ele tem? Daí a gente, 7. Daí a gente, pô, será que ela tá falando com ele e tal? Ficou meio assim, ela, não, é pros pais, quantos anos ele tem? 7. Tudo bem. Pegaram uma bandeja cheia de chocolate, viraram para ele, italiano, falou, Jimmy, você gosta de chocolate? Daí ele, sim. Você quer chocolate? Ele, sim. Daí ele levantou, pode vir pegar. Ele pegou, abriu, botou tudo na boca, chocolate, comeu. Daí ela virou assim, você quer mais um chocolate? Daí ele, quero. Daí ele falou, é claro. Daí ela pegou, ofereceu para ele, foi lá, comeu, sentou do nosso lado. Peguei minha folhinha e falei, aqui tem algumas informações, algumas dúvidas que a gente tem, isso aqui. Ela pegou, uma das moças olhou, recebeu. Em 1 minuto ela bateu o olho e falou, tudo que tem aqui já tem ali no sistema. A gente não precisa disso aqui. Daí tá, eu e a Camila esperando, aconteceu alguma coisa, de repente ela, tudo bem, vocês podem sair por aqui, obrigado. Daí, 3 minutos no relógio, 3, não foram 10 minutos, foram 3 minutos no relógio. A gente tá, como é que uma pessoa, uma equipe, vai avaliar o meu filho
que nunca viu na vida uma criança autista em 3 minutos dando chocolate para ele, né? Tipo, ele tava encapetado lá fora. Ele entrou ali, parecia que é igual quando a gente leva no pediatra. Ah, meu filho tá morrendo, tá com falta de respiração, chega lá, o moleque tá sorrindo, mascando chiclete. Não, é igual. Chegou lá, ficou de boa, comeu chocolate. Na hora que ele saiu, já tava endiabrado de novo, porque ele tava um tempão esperando, enfim, tudo acontecer. Enfim, em 3 minutos, resolveram a tal da perícia, né? E aí, qual era a questão da perícia? Eles, dentro de 60 dias, eles enviariam um laudo para sua casa, o laudo definitivo, né? E público, italiano, que seu filho é deficiente, autista, enfim, né? No nosso caso específico, a gente tinha 2 questões ali que a gente estava esperando. Um laudo da incapacidade civil e um laudo de deficiência, que são coisas diferentes, né, Camila? Exato. Por exemplo, o laudo de handicap, que é de deficiência, já é um laudo definitivo. Ele é uma criança autista, ele não vai deixar de ser amanhã. Então, definitivo. Já de incapacidade civil, ele é flexível, né? Porque naquele dia a condição dele era X. E pode ser que através das terapias, já a escola, o fato dele crescer, essa situação se agrave ou se amenize. Né? Então, ela é volátil. Tanto que nesse laudo da incapacidade civil tem ali uma data para uma nova avaliação, que é 5, 10 anos, depende de cada caso, é um caso, né? E na outra não tem, diz ali, não tem necessidade de uma nova laudo avaliação, definitivo. porque é um definitivo, né? E aí também, para que servem esses laudos aí? Enfim, para ele ter o suporte na escola, desse que ele estava precisando, esse residual que ele precisava do período da tarde, para que ele tenha o suporte financeiro, muitas vezes tem alguns casos que tem um suporte financeiro, né? O governo não te dá um suporte financeiro para que você possa ou ter um profissional na sua casa, ou que ele possa fazer terapia em outros lugares, ou para que, no caso, um dos genitores não precise trabalhar período inteiro e consiga, com esse valor, enfim, equilibrar os gastos e também a questão fiscal, né? Exato. Isso que o Diego está falando, é importante a gente dizer que a nossa questão lá que a gente foi ver era que o Jimmy é uma criança autista, mas é um processo que para outras situações também vale, né? Também. Então, às vezes tem alguma coisa de locomoção, alguma coisa motora, e aí esse documento vai dizer tudo, né? Tudo que a criança ali vai ter acesso com aquele laudo. Outra coisa que é importante, aquela comissão que nos avaliou ali, né, nesses 3 minutos, eles já tinham o papel da neuro. Então, eles já tinham aquela documentação também, né? Então, quando eles entraram, eles já sabiam... Quando a gente entrou, eles já sabiam que era o Jimmy, já tinham uma noção do que estava acontecendo. Tá, igual, isso que eles alegam. Pra mim, eu sou pai, uma avaliação de 3 minutos de uma pessoa que você nunca viu, enfim, questionável. Questionável, mas é o sistema... Beleza. Enfim, eu tava falando de benefícios fiscais e isenções. Então, é nesse documento também que vai sair ali a questão se ele tem um benefício na compra de um carro, na compra de um imóvel, em outros tipos de programas do governo que exigem essa condição. Aí é um percentual, cada pessoa é diferente, enfim. Saíram 2 laudos ali que em até 60 dias, né, a partir da data da perícia, chegaria na sua casa. Recentemente chegou pra gente até estava esperando para fazer esse vídeo para que chegasse, pra gente, né, trouxer essa informação completa aqui. Então, realmente, o laudo de deficiência, ele veio como definitivo, ele é uma criança autista, uma pessoa, um indivíduo com autismo, e com 60 anos ele vai continuar com autismo, não vai mudar. Não sei que mais pra frente criem uma solução que não cura, né, mas porque não tem cura, não é uma doença, mas que transforma ele numa pessoa típica, que eu duvido muito. São coisas que são, mas enfim, sempre, né? E esse outro laudo, então, que ele é flexível de acordo com as épocas de novas avaliações que sugerem, né? Então, eu acho que assim, ó, esse passo a passo, vale a pena depois assistir de novo, para você tirar dúvida, fazer algumas anotações. Lembrando que o Camila, a gente está sempre à disposição, né? Tanto aqui pelo canal, manda uma dúvida pra gente ali, a gente também tá nas redes sociais, Diegão Califa, Camila Monteblanco. E agora a gente vai falar para vocês, rapidamente, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, né? Porque chega muita pergunta pra gente, Diegão, onde é que a professora auxiliar atua e onde é que a assistente terapêutica atua, né? Que era uma dúvida nossa. Era uma dúvida nossa, exatamente. Só porque assim, cada caso é um caso, chegaram vários casos diferentes, a gente falava, tá, como é que vai ser com o Jimmy, né? Então o que a gente, recentemente, a semana passada eu tive essa reunião, tanto com a professora auxiliar e com a assistente terapêutica, né? Então, por exemplo, a gente... Quer falar essa parte mais específica, Camila? Vamos fazer um vídeo só sobre isso? Pra trazer essa parte? Porque eu acho que tem bastante coisas importantes, assim. E a outra coisa, só pra gente finalizar essa parte do passo a passo, tem muitas famílias que a gente conversa, assim, que as pessoas se sentem bem perdidas quando chega, porque é um país novo, são as leis, são os seus processos novos, né? Então, isso foi como a gente foi orientado e foi como a gente fez esse processo do Jimmy.
Então, eu acho que já dá uma luz, é bem como o Diego falou, anota, olha de novo, anota o passo a passo, para vocês não ficarem angustiados, porque é muito importante a criança ter o laudo, é muito importante a gente conversar com o neuro que vai atender aquela criança. Tudo que aconteceu aqui são coisas importantes de já estartarem certos, de já começar bem. Então, eu acho que com essas dicas vocês vão conseguir começar esse processo de forma tranquila e com uma luz, né? Tá, mas eu não vou deixar eles no vácuo, vou dar uma pincelada aqui. É claro, o cara tá assistindo e quer saber, vai falar, pô, você vai fazer um outro vídeo. Resumidamente, onde é que atua cada um? A professora auxiliar, ela atua na área do ensino, do ensino didático ali, matemática, o italiano, ela atua nessa questão. No caso do Jimmy especificamente, tem outros casos que atuam de outras formas. A assistente terapêutica vai ajudar o Jimmy onde? Na hora do intervalo, com o lanche, vai ajudar também em aulas de educação física, aulas de artes, na hora da alimentação do almoço, né? Ele vai ajudar o suporte que ele precisa na hora do almoço, saber que ele tem que lembrar ele que ele tem que ir ao banheiro, então dá uma organizada nessa parte dele aí. E a professora, então, é mais focada na parte pedagógica, vamos dizer assim, né, do ensino. Então, atuam juntas, em algumas vezes separados, e nesses momentos cada um atua da sua forma. A gente vai detalhar agora sim no próximo vídeo para vocês aí. E no próximo vídeo que a gente fala da escola, a gente também vai falar da parte de inclusão, de como é que foi o processo do Jimmy, que era uma criança que nasceu no Brasil, né, falando português, tem várias, né, características importantes, como é que a escola fez, como é que a escola recebeu e como é que a escola orientou as outras crianças, que também é muito importante. Então, se você veio até aqui, gostou desse conteúdo, vai lá, se inscreva no nosso canal. Não esquece de ativar as notificações ali no sininho, deixar aquele like mandando pra gente, que pra você é de graça, mas pra gente faz bastante diferença, para que o nosso vídeo chegue em outras pessoas também, né? Seja disponível aí para outras pessoas que precisem desse conteúdo. Beleza? Obrigado pela audiência de vocês. Então, obrigada. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.